neste sábado, 27 de agosto de 2022, tenho a satisfação de apresentar o tema O que é o ocultismo? O relator será Walter da Rosa Borges. Por favor, Walter, pode iniciar a apresentação. Bom, inicialmente, eu fiz uma síntese desse tema tão vasto, que é justamente o ocultismo, que é a mesma coisa da expressão esoterismo com S, porque esoterismo com X é aquele conhecimento que pode ser partilhado com qualquer pessoa. E já o esoterismo com S é o conhecimento que só pode ser transmitido e conhecido por pessoas que tenham a capacidade de compreendê-lo. Daí a razão da existência de sociedades secretas que guardam segredos, né? Que só são transmitidos àquelas pessoas que nelas entram e são iniciados. Então, como nós já estamos avançados no tempo, eu vou procurar ser o mais breve possível. Então, Jalmir, pode colocar Eu estou projetando aqui, eu não sei se vocês estão vendo, né? Não, eu não estou vendo. Está aqui em cima. Não, eu estou, no caso, aqui compartilhando a minha tela. Eu estou vendo aqui. Eu posso... Então, vamos ver, eu vou começar. Vocês estão vendo aqui? Eu não estou vendo nada, viu? Fábio, você está vendo o projetado? Eu vejo desde sempre que vocês estão colocando, eu estou vendo. Eu não estou vendo nada. Eu estou vendo aqui porque... Estou vendo só a escadaria. Vocês botem, então, para compartilhar no modo grade, por favor. Embaixo, à direita, é? Tem algum canto que você mostra, o... Bom, aqui tem... Geralmente ele tem exibir, aí tem um trechinho exibir. Pode colocar exibir, coloquem no modo exibir, modo de exibição em grade. Modo de exibição meu tem que compartilhar só. Não, compartilhar não, que você vai compartilhar a sua tela. Vocês agora estão vendo o slide? Não estou vendo, não. Eu também não. E nem tem exibir aqui em canto nenhum, no meu computador. Eu estou vendo a tela compartilhada do Skype, acho que de alguém de vocês aí, mas não estou vendo os slides mais. Eu vou colocar novamente no modo exibir. Aqui, na minha tela, eu que estou projetando, ele está exibir em grade. Exibir em grade. Aí, exibir em grade, eu acho que vocês precisam estar em exibir em grade também. Vocês estão vendo a tela aí em grade? Não. Fernando, iniciar o compartilhamento. A sua direita no alto. Estão vendo agora em grade? Eu estou vendo em grade. O slide agora? Agora estou vendo o slide. Está vendo o slide, Walter? Eu estou vendo o slide. Eu estou vendo o slide. Pronto, então vamos. Eu não estou vendo, continua Fernando, na sua direita, em cima. Em cima. Tem exibir, não é isso? Exatamente, clica aí. Vai aparecer algumas opções. Aí, modo em grade. Isso, clica modo em grade. Ok, estou vendo agora. Muito bem. Então, pois não, Walter, vamos continuar. Vamos. Deixa eu ver aqui. Bom, está aqui. Agora ele não quer se movimentar, mas tá.
Não, eu é que estou movimentando aqui. Está o ocultismo. Walter, quem está acomodando é Jalmir. Você apenas pede para ele passar. Não, tá O senhor fica aparecendo na imagem para ele. Aqui, ó. Ó, tem alguém com o microfone aberto. Por favor, fechar. Você pode fechar também, Quer volume, Jalmir. né? Você pode fechar com todo mundo. Ele está escutando. Depois eu quero para ligar o microfone dele. Do rapaz. Na hora que ele for falar. Bota aqui sua senha, que eu não sei. O negócio não está se movimentando aqui. Não, sou eu, Walter, que estou projetando. Jalmir, passa o slide para ele ver isso, que é você que está projetando. Acho que ele não está ali. Walter, tá vendo? Walter, tá vendo aí? Visão sumária. Bom, eu vou falando e você vai projetando, certo? Já está projetado, visão sumária. Pronto. Aí a visão sumária. Eu já fiz aquela introdução rápida e vamos adiante. O ocultismo, isso é importante. Não está aparecendo, não. Guaraci, fecha o microfone, por favor. O slide. Guaraci, fecha o microfone, por favor. Ok? Muda o som. Bom, o ocultismo Deve ser não é uma ensinado isso aqui. religião, Não. mas o estudo de Não tudo. aparece não o slide aqui, não. Bom, olha, é bom não gravar esse programa, porque está tão cheio de problema que não vai dar certo. A gente vai, não grava esse programa. Vamos tocar o bonde para frente. Tá certo, Jalmir? Jalmir? Agora o Jalmir desapareceu. Pois não, Walter, pode continuar. Vamos gravar, não. Ele está cheio de problema, vai atrapalhar. Pode continuar, sem problema. Então, acho que estão todos vendo agora. O ocultismo não é uma religião, mas o estudo de tudo que está além da percepção humana. Não é isso? Tá. Ele teria se originado da tradição antiga, principalmente do Egito, do Antigo Egito, relacionados com o deus Hermes, ou Tote. Guaraci, fecha o telefone, Guaraci, o som, Guaraci. E não é possível. E envolvendo a magia, a cabala, a alquimia e o esoterismo. Também influenciou o hinduísmo, o budismo, o taoísmo e a yoga. Na Idade Média, em especial na Península Ibérica, floresceu a alquimia relacionada com a manipulação dos metais, cujo principal objetivo era o desenvolvimento espiritual dos seus adeptos. Alguns dos ocultistas medievais foram condenados pela Inquisição sob acusação de bruxaria e pacto com os demônios. No século XIX, o ocultismo surgiu com os trabalhos de Eliphas Levi, Helena Blavatsky, Papus e Rudolf Steiner, entre outros. No século XX, destacou-se Aleister Crowley, que desenvolveu um sistema mágico conhecido pelo nome de Telema, que deu origem e influenciou diversas escolas mágicas. Atualmente, o ocultismo é mantido por diversas sociedades e irmandades secretas ou abertas, cuja admissão de candidatos ocorre por meio de um ritual de iniciação. Ouça, amigo. Bom, aí são princípios gerais. Primeiro, nem tudo pode ser revelado. Jesus já dizia: não atireis pérolas
aos porcos. Será que Jesus tinha conhecimentos ocultos que só teria revelado aos seus discípulos? Ao menos ele expressou-se dessa maneira, conforme os evangelhos: não atireis pérolas aos porcos. Que vão comer as pérolas pensando que é comida. E, conforme o desenvolvimento de cada pessoa, cada um só recebe aquilo que deve compreender. Ou seja, aquele que está capacitado a compreender os conhecimentos esotéricos. Então, como se o conhecimento segundo o conhecimento dado, é segundo a capacidade do próprio conhecedor. E essa revelação tem que ser gradual, para que, aos poucos, o iniciado vá compreendendo a doutrina que ele está aprendendo. Esse conhecimento é de graça. E esse recebimento é dado segundo a capacidade intelectual de cada pessoa. Daí uma expressão comum no esoterismo ou no ocultismo: quem fala não sabe, quem sabe não fala. Porque o conhecimento esotérico não é para ser transmitido a qualquer pessoa. Vamos adiante. Princípio da unidade. Olha como é interessante. Tudo é um. Parece que nós estamos agora onde? No universo microcosmo ou no universo quântico. O múltiplo é o Maya. O que é o Maya? Na filosofia oriental é o mundo físico que não é real. Então, nós vivemos num mundo que não é real. O todo é infinito e eterno. Por isso, o todo não tem fora. Não há nada fora do todo. Tudo ocorre dentro do todo. E tudo é feito do todo. Ou seja, cada individualização do todo, seja ser humano ou coisa, é parte do todo. Ou seja, tem todas as propriedades do todo, que nem todos podem manifestar essas propriedades. Por exemplo, os animais não têm a capacidade de desenvolver certas propriedades do todo como o ser humano. Depende da gradação de cada ser. Então, tudo é feito do todo. E o todo nada cria como algo fora de si, porque seja o todo, claro que nada existe além de tudo. E tudo é emanação dele. Assim, tudo que existe é uma pantofonia, ou seja, uma aparição de tudo. Vamos lá, Jovem. Eu estou correndo por causa do tempo. O princípio do mentalismo. Tudo é mente. Ou seja, a realidade é mente, que cria a matéria. Não é a matéria que cria a mente. A mente é que cria tudo. Como a vida. A vida não foi criada. A vida sempre existiu. Agora, há vida potencial em tudo. E vida manifesta nos seres vivos. Então, só há duas coisas: mente e vida. E a mente é quem cria tudo. Tudo é mente e tudo tem mente. O outro princípio é o princípio da correspondência. Então, tudo está relacionado, tudo interage. E daí a expressão: o que está embaixo é a mesma coisa que o que está em cima. Ou seja, onde começa o microcosmo e começa o macrocosmo.
Nós é que fazemos, nós seres humanos, é que fazemos a separação entre microcosmos e macrocosmos. Mas há essa separação? Não. A separação depende da nossa percepção. Claro, os animais têm outra percepção que nós não temos. Né? A formiga não vai ver o microcosmo como o macrocosmo, porque a sua percepção é diferente. O quinto princípio é o princípio do movimento cíclico. Tudo se movimenta pelo princípio da alternância dos opostos, porque tudo é movimento. No universo, no todo, nada está parado. Tudo está se movimentando. Não é? No mundo quântico ou no mundo microcósmico, tudo está em movimento. Claro que no mundo físico, macrocósmico também. Por exemplo, os objetos estão aparentemente parados, mas no mundo microcósmico do objeto, tudo está em movimento. Tudo se movimenta pelo princípio da alternância do oposto. Então, tudo tem ciclo, tudo tem fluxo, tudo é ciclo, e na filosofia oriental, no universo, o universo tem início e tem fim. Tudo é dia e noite de Brahma. Noite enquanto não existe, o universo não existe. Dia quando o universo existe. Mas o universo tem fim e se renova sempre. Daí porque Ouroboros é aquele símbolo da serpente mordendo a sua própria cauda. É o chamado Ouroboros, quer dizer que tudo está em movimento, tudo está ligado. E Fênix é o símbolo da eterna restauração de todas as coisas. Tem até uma música de lembremos de Fênix que foi queimada e que das cinzas do nada ressurgirá depois. Então, como tudo se renova, tudo é o símbolo simbolizado pelo Fênix. Vamos adiante. O princípio da causa e efeito. Então, não existe efeito sem causa. Toda causa produz efeito, e não existe efeito sem causa. E tudo é duplo. Nada é um. Só um é o todo. O que não é o todo tem a sua duplicidade. Então, tudo é duplo e tudo tem o seu oposto. Daí, o yin, yang e o yin. O sétimo princípio é o princípio da interconexão. O que afeta o todo, afeta as partes. O que afeta a parte, afeta o todo. O que pertenceu ao todo, mesmo dele separado, continua a ele ligado. Olha, a ciência quântica fala sobre isso. Uma vez havendo um contato entre as partículas, elas se comunicam em qualquer distância que estejam. Isso já se falava no ocultismo. E a magia simpática é isso. O semelhante interage com o semelhante. Adiante, Joãozinho. Eu estou correndo por causa do tempo. O princípio do transformismo. Tudo pode ser transformado em tudo. Aí o princípio da alquimia, que procurou criar a pedra filosofal, transformar qualquer metal em ouro, porque o ouro é o símbolo físico da perfeição. Mas existe um ouro mais especial, que é o ouro espiritual, que nós vamos ver mais adiante. Depois, o princípio da universalidade da vida. É claro, nada pode existir morto no todo. Nada, o que é aparentemente morto, as pedras, por exemplo, é vida em potencial. Então, tudo é vivo. E daí a hipótese de quê? De James Lovelock.
a hipótese de Gaia. No organismo cósmico, os astros são células vivas e inteligentes. Adiante, Javier. Aí tem o princípio da hierarquia. Tudo está escalonado, né? Então, há uma pluralidade de níveis de realidade e níveis de consciência. No princípio, é o princípio da semelhança. O semelhante atrai o semelhante. E o semelhante cura o semelhante. No primeiro caso, você tem o quê? A homeopatia. Hoje, a homeopatia é aceita no mundo médico. E a medicina tradicional é a alopatia. O diferente é que cura o que é diferente e não o semelhante. Vamos adiante. Olha adiante, João. Peraí. O princípio, a magia imitativa, né? Os ocultistas, eles procuravam, através de certos rituais, né, fazer um padrão para o futuro, né? Construir o futuro. E havia até aqueles que preparavam condições para a chuva. Então, há uma simulação na ciência e na tecnologia. No ocultismo, há o quê? O método analógico. O ritual é uma espécie de tecnologia. O ritual é como se fosse um programa para desenvolver uma experiência. Então, no ocultismo, o pensamento e a imaginação são ferramentas importantes, porque o pensamento cria e a imaginação é uma forma de pensamento, né, especial. Outra coisa importante é a simulação. Simula-se algo para compreender. Nós fazemos isso na ciência. Nós simulamos para compreender certos fenômenos. E outra coisa importante é a vontade, que nós vamos adiante, que é o direcionamento da vontade. Vamos adiante. Olha, o princípio do pensamento. O pensamento é criador. O pensamento cria a matéria. E o pensamento continuado se transforma mais cedo ou mais tarde em fato físico. Assim, nós somos os construtores do nosso destino. Nós somos aquilo que pensamos. Mesmo em nível inconsciente, aquilo que pensamos vai influir sobre o nosso organismo. Daí a necessidade de nós fazermos uma seleção dos pensamentos para que o nosso organismo e a nossa mente não seja afetado por pensamentos negativos. Na magia, se fala em corpo fechado, ou seja, aquela pessoa que é capaz de não recepcionar pensamentos negativos com a qual ela possa interagir. É uma espécie de imunologia psíquica. Daí, como nós vivemos interagindo uns com os outros, principalmente o semelhante com o semelhante, há sempre um contágio psíquico, porque estamos relacionados com todos os seres vivos, nós estamos em contágio psíquico com eles. E essa afinidade entre os seres é que estabelece justamente essa ressonância. Ou seja, eu me relaciono melhor com as pessoas com as quais eu me assemelho. E vice-versa. Vamos para adiante. O princípio da imaginação. A imaginação é um pensamento formalizado, não é um pensamento abstrato, formalizado. Quem tem uma boa imaginação vê até aquilo que imagina. Então, quem constantemente imagina quem é e o que tem,
se transformará no que imagina e terá o que imagina. O perigo da imaginação, como dizem os esotéricos, é o medo. Porque quem tem medo, né, vai imaginar coisas que podem ou não acontecer. Então, o importante é você não ter medo de algo, porque esse algo pode acontecer. Mas na hora em que você fica pensando, você já está sofrendo em consequência daquilo que não existe e pode também jamais existir. Daí, não vamos imaginar coisas que nos afetem negativamente, porque já começamos a sofrer sem que haja um sofrimento físico. Estamos sofrendo um sofrimento psíquico, o que realmente vai afetar o nosso organismo. Daí, a necessidade do controle da nossa emoção, porque a emoção é a combustão da ação psíquica. E a emoção exaltada pode não só afetar o indivíduo, mas afetar outras pessoas e até o meio ambiente, como é o caso do poltergeist. O poltergeist é uma ação da mente sobre o impacto emocional que afeta não só os objetos, mas também o ambiente onde essa pessoa está atuando. Vamos lá adiante. O princípio da vontade. Olha aí, importante. A vontade tem que ser dirigida para obter resultados. Os mágicos usavam vários apetrechos para fazer o direcionamento da vontade, encaminhar a vontade para determinado objetivo. Então, tem um pentagrama, que continha signos mágicos, uma baqueta, que era um objetozinho para colocar as coisas, um condensador magnético, uma espada porque há um caso muito interessante. Papos, ele fez uma experiência, e então, através desse ritual mágico, apareceu uma imagem. E ele, com medo, colocou a espada. E a imagem deu uma pancada na espada, derrubou a espada e ele desmaiou de medo. Você vê, até o mago tem medo. Então, antes, no entanto, desse ritual, é preciso fazer a consagração dos objetos, que é através de uma magnetização exercida pela vontade. Outra coisa importante é que esse direcionamento só é reforçado se houver uma cadeia mágica, ou seja, várias pessoas se reúnem e emitem um pensamento. Por exemplo, a prece. A prece o que é? É uma cadeia mágica, onde as pessoas se reúnem, vamos rezar por fulano. Uma pessoa rezando é uma força, mas um grupo rezando aumenta essa força direcionada a uma pessoa para a sua cura. E certas palavras têm poder, como pensam os ocultistas, através de signos, sinais, figuras. Agora, para que se realize todo esse procedimento, o cerimonial mágico tem que ter não só um ritual, mas dia, hora e local. E outra afirmação categórica dos ocultistas é que só podemos transmitir aos outros o que somos e o que criamos em nós. Finalmente, já o último agora, o princípio da prece, justamente, o poder da prece. Pedi, isso quem disse foi Jesus. Pedi e recebereis. Mas não é fácil. Você tem que saber o que pede. Porque conforme o que se pede, é conforme o que se recebe. Daí a necessidade de saber o que se pede. Daí vem o quê? As bênçãos e maldições
que isso é feito através dos processos de bruxaria, de feitiçaria, né? E as chamadas orações fortes, que se pensa que aquela oração, né, aquelas palavras mágicas, são capazes de alterar não só os seres, o organismo dos seres vivos, como também dos objetos. Eu tinha um caso que aconteceu comigo. Me apareceu um cobreiro e meu padrinho, que era médico, passou o remédio e não aconteceu nada. Então havia uma curandeira, que estava lá presente. Não, aí eu vou resolver. Então ela pegou uma planta, fez um caldozinho, passou no cobreiro, fazia uma cruz, dizia assim: cobreiro bravo, eu te corto a cabeça e o rabo. E a cena foi dizendo várias vezes. No outro dia, o cobreiro desapareceu. O remédio que meu padrinho passou não resolveu. E a oração forte dela, cobreiro bravo, eu te corto a cabeça e o rabo, resolveu, porque o cobreiro tinha desaparecido. Bom, vamos então à outra parte. Vejam bem. Alguns ocultistas. Vamos ver. Passa aí. Esse era o primeiro, Apolônio de Tiana. Ele era filósofo e ele foi influenciado por Pitágoras, né? As pessoas, pela capacidade que ele tinha, pensavam que ele era um ser divino e que teria feito muitos milagres, tinha feito profecia, tinha exorcitado demônios. Apolônio, ele renunciou ao consumo da carne, né? Com o argumento de que esta era impura e deixava a mente impoluída. E passou a seguir uma dieta à base de frutas secas e vegetais. Como hoje você tem os vegetarianos, os veganos, né? Os veganos são mais radicais do que os vegetarianos. Aí ele também não tomava vinho. Achava que o vinho também era prejudicial e desequilibrava a mente. A mesma coisa do sexo. Você veja que até isso influenciou o cristianismo. Aliás, o cristianismo não, que Jesus nunca falou nisso. O catolicismo, de que o corpo era a sede do pecado, que o corpo devia ser submetido ao espírito. E até os místicos, né, se chicoteavam, maltratavam o corpo, justamente porque o corpo era a causa da perdição. Até havia polêmicas que faziam comparação de Apolônio com o próprio Jesus Cristo, né? Vamos adiante, amigo. Aí nós temos Osmo, que nasceu no Egito, no final do século III e século IV. Ele escreveu antigos livros de alquimia. Eu não consegui esse livro, né? A alquimia, como está na definição, consiste na transmutação dos metais, transformar chumbo e cobre em prata e ouro. Ele escreveu sobre o verdadeiro livro de Sof e o Divino Mestre. Eu tenho esses dois livros digitais, viu? É realmente interessante. Vamos adiante, amigo. Nicrovel Flamel. Esse aí era uma pessoa esquisita, né? Ele também praticou alquimia e tinha aquela preocupação. O importante não era transformar, não é, qualquer metal em ouro, mas transformar o ser humano no que ele é, num ser humano espiritual. Então, há uma alquimia não só no universo físico, transformar qualquer metal em ouro, mas no próprio ser, fazer com que ele fique melhor do que ele é. Então, a pedra filosofal, que era chamada justamente o objeto com o qual se fazia alquimia, era uma substância alquímica, mítica, capaz de transformar metais básicos, como mercúrio em ouro ou prata.
Também acreditava-se que era um elixir da longa vida e útil para o renascimento, o rejuvenescimento, melhor dizendo, e para alcançar a imortalidade. Aliás, na lenda grega, há o mito de El e o mortal, né? Em que Éon, ela pediu que a Zeus que concedesse a imortalidade ao seu amado, mas esqueceu de pedir também a juventude eterna. Ele foi envelhecendo, 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 a tal ponto que os deuses ficaram apiedados dele e se transformaram numa borboleta. Vamos adiante. Aí tem Fábio d'Olivet, que nasceu na França, foi escritor, filósofo e também ocultista, né? Ele recebeu uma iniciação pitagórica, dedicou-se aos estudos filosóficos, era um sujeito realmente culto e escreveu alguns livros, Versos Dourados, esse livro eu tenho, e História Filosófica do Gênero Humano, eu também tenho esse livro digital. Eu estou correndo porque o tempo é curto. Mariana, Jair. Esse é o mais importante, Paracelso. Esse cidadão aí, o nome dele era complicado, Filipos Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, né? Nasceu na Suíça, foi alquímico, era médico, né? Ele, na época, produziu uma verdadeira revolução na medicina. Alguns ensinamentos dele ainda hoje são observados. E como vocês estão vendo aí, tudo que ele fez, né, está devidamente explicitado. Ele não concordou sobre certos aspectos com Aristóteles e Galeno, que Galeno foi um médico, né? E também com aquela famosa teoria dos 4 humores, que era muito conhecida na antiguidade. Ele aceitou, no entanto, o conceito dos 4 elementos, água, fogo, ar, terra, né? Embora visse apenas como uma base para outras propriedades. Ele foi pioneiro, né, olha, no uso de produtos químicos, de minerais. Ele acreditava que o enxofre, o mercúrio e o sal continham venenos que contribuíam para todas as doenças. Eu me lembro que você tomava uma medicação que tinha veneno para baixar a febre. Eu não estou lembrado qual era, parece que era o quê, meu Deus? Eu não estou lembrado agora. Não estou lembrado, não. Bom, então, mais adiante, ele admitia, ele era um astrólogo, admitia que os astros exerciam uma influência sobre o destino das pessoas, não é? Afetando certas partes do corpo. Achava que a ciência e a religião eram inseparáveis, e escreveu alguns livros, As Chaves da Alquimia e As Plantas Mágicas. Eu tenho esses 2 livros digitais. Vamos adiante. Aí tem João Dee. Esse também foi uma pessoa extraordinária, ele era um homem culto, né? Ele entendia que havia uma unidade na criação, tudo era a mesma coisa. Ele, então, chegou a acreditar que havia um universo paralelo ao universo físico, e era um modo de você ampliar o seu conhecimento. E esse conhecimento era dado através de seres sobrenaturais, como os anjos. A doutrina dele, naturalmente, teve também uma influência de Platão, porque Platão influenciou muito na Renascença, né? Inclusive, Platão influenciou Tomás de Aquino, influenciou Santo Agostinho, e Aristóteles influenciou Tomás de Aquino, né? Ele também promoveu as ciências da navegação, da cartografia,
E estudou com o Mercator, que foi o primeiro que fez um mapa do mundo, né? Estabelecendo várias regiões do planeta, né? Vamos adiante. Também a Agripa foi outra pessoa importante, foi intelectual, tinha um conhecimento vasto, foi escritor, esotérico, e muito famoso na Renascença. Ele cultivou práticas esotéricas, a teologia, a cabala cristã, que ele usou, a goécia, que é justamente o uso da magia para fazer o mal, a alquimia, como já vimos, que é a transformação de metais em ouro, a astrologia e outras práticas, né? De que foi utilizada pela Ordem Rosa Cruz, pela teosofia e outras ciências ocultas. O pensamento dele influenciou as investigações científicas póstumas, como a química, a biologia e a própria física. Então, por causa disso, foi bastante caluniado e considerado. E o que ele fazia como um hermético, né, era considerado um crime na Renascença. Vamos adiante. Aí tem o Conde Saint-Germain, era uma pessoa realmente enigmática, pouco se sabe sobre ele, nem o seu nascimento, nem a morte. E ele dizia que possuía pedra filosofal, com a qual ele fazia a conversão de qualquer objeto, metal em ouro, mas é uma pessoa que pouco se tem conhecimento da sua vida. Embora o filósofo Jean-Jacques Rousseau o tivesse admirado profundamente pelo grau de conhecimento que ele tinha, né? Mas, na verdade, era um ser excêntrico, né? Adiante. Saint-Yves d'Alvedre, ele também foi um ocultista, autor de várias obras, como Arqueômetro e a Teogonia dos Patriarcas. Esse livro eu também tenho. Adiante. E o Eliphas Levi, que também foi escritor, ocultista e considerado o melhor do século XIX. Ele tem vários livros, A Chave dos Grandes Mistérios, eu tenho esse livro, História da Magia, eu também tenho, e, quer dizer, virtual, e o Dogma e Ritual da Alta Magia. Vamos adiante. Temos aí o Papus, que era médico, escritor, era ocultista, pertencia à Ordem Rosa Cruz, cabalista, maçom e fundador do martinismo moderno, que é uma ordem iniciática. Ele foi discípulo do Saint-Yves, né? E foi iniciado na igreja gnóstica. Gnóstico quer dizer conhecimento. Quando você diz que é agnóstico, está dizendo que não tem conhecimento. Agora mudou-se a palavra agnóstico como uma pessoa que não acredita em nada. Mas agnóstico é aquele que não sabe nada. E o gnóstico é aquele que sabe. Né? Mas houve essa modificação. Então, dentre os livros dele, tem a Pedra Filosofal, a Alquimia, a Ciência dos Números, o Plano Astral eu tenho e Iniciação Astrológica. Vamos adiante. Bom, Blavatsky é uma das grandes ocultistas famosas. Eu tenho todos os livros dela digital, né? Ela com o jornalista Henry Stiles Olcott, fundou a Sociedade Teosófica, falava 7 idiomas e visitou vários países. Ela morreu muito moça, com 59 anos, morreu de uma gripe, né? Então, entre os livros dela, ela escreveu A Doutrina Secreta, Isis Sem Vela, A Voz do Silêncio e A Jorida Ritual na Igreja e na Maçonaria. Esse livro eu tenho, livro virtual.
Vamos adiante, João. Esse Aleister Crowley, ele, na verdade, muitos achavam que ele era um vigarista, que tudo que ele dizia e fazia era produto de mágica, tal. Mas, de qualquer maneira, ele ficou famoso na época e se denominava de a grande besta. Eu não sei se era a besta mesmo ou se era a besta do Apocalipse. Outra coisa importante. Olha, Apocalipse não é fim do mundo. Todo mundo pensa, havia um Apocalipse. Não. Apocalipse quer dizer revelação. O fim do mundo é Armagedon. Armagedon é que é o fim do mundo. Apocalipse é a revelação de quando o Armagedon vai acontecer, que até agora nunca aconteceu. Sempre é adiado o Armagedon. Cada Apocalipse diz quando é que vai ser o fim do mundo e o fim do mundo e o mundo continua existindo. Vamos adiante. Bom, aí você tem Gurdjieff, que era um iniciado, ele realmente foi muito famoso. Eu tenho esses livros dele, O Quarto Caminho, Encontros com Homens Notáveis, e Relato de Beelzebub e Alceu Neto. E também um discípulo dele, que depois se libertou e criou a sua própria escola, que foi justamente Alf Penck, né? Ele escreveu esse livro, que eu tenho também, digital e físico, o ensinamento desconhecido, fragmentos de ensinamento desconhecido, um novo modelo do universo e psicologia da evolução possível ao homem. Isso me faz lembrar o caso de Chico Xavier e Valdo Vieira. Valdo Vieira era também um seguidor, um discípulo de Chico Xavier, e romperam. Valdo criou a sua própria doutrina, a conscienciologia, né? É a mesma coisa entre Gurdjieff e Alf Penck. Alf Penck foi discípulo de Gurdjieff e depois rompeu com ele e criou a sua própria escola. Vamos adiante. O Rudolf Steiner escreveu vários livros, eu tenho vários livros dele. Ele era filósofo, educador, artista, doutorista, ele tinha uma cultura muito grande. E fundou a antroposofia, que era o conhecimento do próprio homem. Daí ele escreveu a arte da educação, a ciência oculta, o conhecimento dos mundos superiores, a reencarnação e o karma, o ensaio sobre a teosofia e a fisiologia oculta. Eu tenho alguns livros dele. Digital, né? Adiante, João. Esse outro é uma pessoa que pouca gente sabe sobre ele, Fulcanelli. Ele foi um pseudônimo, ninguém sabe o nome real dele. Ele foi famoso, mas pouco se sabe sobre a vida dele. Mais adiante. O René Guénon, ele começou acreditando nas doutrinas ocultas, tal, mas findou se revoltando, discordando de muita coisa. Eu tenho esse livro dele, A Crise do Mundo Moderno, muito interessante, A Grande Tríade, né? E um dos livros dele importante é O Erro Espírita. É um livro realmente muito interessante, em que ele faz críticas ao espiritismo, né? Ele começou justamente acreditando na teosofia, no kardecismo, mas findou discordando desses posicionamentos religiosos e filosóficos. Adiante, amigo. E, finalmente, para terminar, nós temos Annie Besant, que sucedeu Helena Blavatsky, né, à frente da Sociedade Teosófica, conseguiu fazer com que Charles Leadbeater retornasse à sociedade e escreveu um livro com Leadbeater. Ela escreveu vários livros, entre eles A Sabedoria Antiga, A Vida Espiritual. Eu tenho vários desses livros. E também Charles Leadbeater, que também escreveu alguns livros, eu tenho esse livro dele, e também pertenceu à Sociedade Teosófica. Enfim, meus amigos, essa é uma visão muito geral
muito sumária do esoterismo e ocultismo. Infelizmente, eu tive de levar um tempo maior por causa dessas interrupções que nós tivemos e espero que no tempo restante a gente possa aprofundar o assunto. Aqui para compartilhar. Acho que alguém está com o microfone aberto. Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que voltamos, né? Voltamos e obrigado, Walter, pela exposição, né? É muito raro, assim, você ter uma síntese, né, do ocultismo, né? Falando desde os aspectos históricos, né, aos aspectos de vários autores, de vários pensamentos, né? Então, uma oportunidade de dar uma unidade nesse tema assim tão controverso, né, nos dias de hoje, né? Porque hoje, com o aspecto da ciência, né? Então, a ciência, ela pretende ocupar todos os campos do conhecimento, quando, na realidade, é um conhecimento muito restrito, né? Então, a ciência ela tem todas as suas delimitações, né? Todo um objeto, né? Que né, torna ela um campo de conhecimento restrito e, por conta disso, exatamente muito poderoso, né? E o ocultismo ele faz nos lembrar hoje, né, como você mesmo colocou, né, os aspectos da física quântica, né? Então, com essas inter-relações com o todo, né? Só que ele coloca, né, o ocultismo a consciência como primário, né? Hoje, o aspecto do materialismo, né, físico, né, na realidade, pelos cânones físicos, né, a matéria que é primária e gera consciência, né? No ocultismo ele dá uma visão, né, da consciência como primária, uma manipulação de realidade, coisa desse tipo. Aí eu estou vendo, ó, César aqui, ele apareceu, né? E eu estou vendo que ele entrou durante a palestra, levantou a mão. Não sei se Guaraci levantou a mão. E Guaraci depois. Eu estou vendo Camilo, né? Pronto. Então, por favor, César, você como, pela ordem, César, Guaraci e Camilo. Por favor, César. Bom dia a todos. Vocês estão me escutando? Bem. Estamos. Estou escutando. Bom dia a todos. Bem. Entrei um pouco atrasado, mas não deixei de perder. A presente palestra, Walter, como sempre, realmente trazendo conteúdos importantes e bem colocados com a eloquência que lhe pertence. E, nesse sentido, o que me marcou nessa palestra foi em relação ao pensamento positivo. A mente, né, cria, imagina e, em pensamento, concretiza o que está pensando. E isso parece-me que o ser humano comum não tem o controle. E no livro que eu já citei aqui, O Poder do Subconsciente, fala justamente disso, que o subconsciente é um campo fértil onde tanto germina e cresce pensamentos negativos e pensamentos positivos. Aí, ontem eu escutei um podcast de doutora Ana Maria Beatriz Barbosa, que escreveu o livro Mentes Perigosas. Ela estava explicando por que é que a humanidade, por que é que o ser humano, a maioria, 99%, só pensa no pior. E aí ela foi muito eloquente também, explicando sobre isso. Ela disse, olha, na evolução da espécie humana, nos tempos iniciais, o ser humano passou por muita dificuldade, passou por muitas dores físicas e psicológicas, porque ela, naquele tempo, quando se organizava em tribos, em cavernas, ele tinha que pensar como se alimentar, enfrentar as feras, como fugir, se aquecer do frio, como sobreviver. E nessa luta de sobrevivência, ela sempre tinha preocupações e preocupações. Um exemplo que ela trouxe em caçar, em buscar alimento, né?
O que aconteceu? Toda essa dificuldade ficou sendo sedimentada na mente humana. E aí, em um processo de evolução, porém de sobrevivência, gerou-se os medos como a forma de se precaver do risco de vida. Então, por isso que o homem moderno tem ainda no campo da ancestralidade trazido com a evolução genética, apesar de saber que não precisa mais caçar animal, tendo em vista que ela pode pegar, a pessoa pode ir no supermercado, já encontra galinha, como a própria doutora explicou, já encontra galinha cortada, feitinha, tudo direitinho. A modernidade deu essas condições, né? Mesmo assim, aquela ancestralidade que tem dentro da mente humana, devido à sua evolução muito dolorosa, física e psicologicamente, do início, nós herdamos. É por isso que a mente do homem moderno tem essa tendência de pensar negativo. Aí ela deu uma explicação muito interessante. O pensamento negativo é velcro, ele chega e cola no cérebro. E o pensamento positivo é teflon, ele bate e escorrega. Não fica. O homem não tem essa capacidade. E aí ela propõe o seguinte, que passamos a construir novos caminhos de raciocínio para o pensamento positivo, para que esse pensamento positivo possa realmente criar sulcos cerebrais suficiente para que nós possamos ter o equilíbrio e possamos ser mais felizes. Porque a gente tem uma tendência muito grande em qualquer, onde nós estamos, qualquer barulho, qualquer coisa fora do contexto, né, da tranquilidade, pensarmos que sempre há algo pior, sempre há algo assustador. Quando nós recebemos, às vezes, um diagnóstico, né, uma suspeita de diagnóstico, a gente pensa logo no pior. Quando a gente tem uma dor de cabeça, tem que ser logo um câncer. Não pode ser outra coisa, não. Uma enxaqueca, não. Tem que ser logo o pior. Então, isso aí, para ela, é uma estrutura oriunda dos problemas que nós tivemos na ancestralidade. Por isso que a mente humana é dessa maneira. E, nesse sentido, Walter tocou nesse assunto, e eu só queria colocar essa minha visão sem mais perguntas, porque eu me dou por satisfeito. Muito obrigado, Walter, e obrigado a todos pela preciosa atenção. Walter, algum comentário? Não, a verdade é que o ocultismo observou isso. O pensamento cria. Então, o que você pensa é o que você é. Se você fica através da imaginação, que é a formalização do pensamento, né, assimilando perspectivas negativas, claro que você vai desequilibrar o seu organismo e afetar seriamente a mente. Tanto que aí eu não falei na consciência, porque os ocultistas, eles não falam em consciência, eles falam em mente. Porque a consciência é um aspecto da mente, né? A consciência é um aspecto da mente. Então, quem cria é a mente, não é a consciência. Tanto que os animais têm mente. Agora, tem autoconsciência. Consciência tem, porque está vendo o mundo exterior, né? Mas ele tem consciência de si mesmo. O animal pergunta: quem sou eu? Então, o importante, e aí os ocultistas nunca falaram em consciência, falam em mente, né? Mente e matéria. E nessa criação, infelizmente, a mente mente. Né? A mente é uma coisa, a consciência é um aspecto. Exatamente, mas nessa criação, né, da mente, ela às vezes mente para si mesma, para ela mesma. Ela cria mentira, né? E por aí vai. É isso aí, tchau. Obrigado. Quando a gente mente, a gente mesmo. É isso mesmo. Assim. Vamos em frente. Pela ordem, Guaraci, por favor. Guaraci, você colocou no mudo. Agora está alternando mudo. Agora. Pronto. Veja bem, tudo que o Dr. Walter falou realmente é uma ampliação muito rica e achei muito interessante que ele tem vários livros digitais
Quer dizer, tem um acúmulo também de conhecimento bastante rico. Mas veja bem, existe um livro de Napoleão Hill que ele mostra que nós possuímos 6 tipos de medo. O medo de ficar pobre, o medo de ser denegrido, o medo de perder o ente querido, o medo de sofrer, o medo de envelhecer e o medo de morrer. Ora, nessa pandemia que surgiu, que a gente está permanecendo, agora com o problema também do macaco, né? Nessa pandemia, você alimentando esses pensamentos, esses itens aqui, esses 6 itens, você vai perder vitamina C continuadamente. Você vai no cerebelo, que fica atrás do occipital. Você vai ir no diencéfalo. Você vai ter problemas cardíacos. Vai enfraquecer o sistema imunológico nosso. Então, o ser humano, quando ele tem esse medo, esses 6 tipos de medo, ele fica receptivo a uma série de coisas, que ele enfraquece. Né? Enfraquece totalmente. E o importante é justamente ter a prudência, né, de contaminação, que nós usamos muito nas nossas clínicas, né? Mas também não ficar doente com esses 6 tipos de medo. Aí você se perde, e você, principalmente a mulher. A mulher, que eu tenho 30 itens científicos de superioridade em relação ao homem. Não quer dizer com isto que não existam mais fortes, mais inteligentes. Existem. Mas, no meu entender, é entre 10% e 20%. Né? E na Idade Média, os machos não admitiam que o sexo feminino fosse mais forte. E chamavam de bruxas. Joana d'Arc foi uma. Muitas mulheres foram queimadas vivas devido a essa ignorância do próprio ser humano, o homem. E ainda hoje, Pernambuco é o principal estado no Brasil que pratica-se o feminicídio. Então hoje continua isso aí e realmente... E muitas mulheres, eu teve uma que eu falei com uma antropóloga no Ceará faz tempo, ela correndo, sem acreditar. Naquela que eu tinha 20 itens, hoje eu tenho 30. E há pouco tempo, o chefe do Corpo Bombeiro mostrou que na praia morrem 7 homens afogados para uma mulher. Isso quer dizer que a mulher é mais prudente, é mais forte sexualmente, tem mais habilidade manual, é muita coisa mais acima da gente. Quando ela está grávida, produz um neurotransmissor chamado oxitocina para dar inteligência ao seu bebê. Olha, é tanta coisa de superioridade. É clarividente, é telepática, mais telepática. E o homem tem que aprender a respeitar profundamente a mulher. E por mais que ele seja um excelente pai, jamais se nivelará a uma excelente mãe. Ainda hoje eu me lembro de minha mãe, numa queda de balanço, cantarolando, sou pavão, sai de cima do telhado. Quer dizer, veja como uma mãe, o melhor alimento é o leite materno. Não existe um alimento mais forte do que... É tanta coisa. E a matriz mental do ser humano vai de 0, depois que nasce, a 8 anos, mais ou menos. Mas existe um livro famoso que mostra que quando uma mulher está grávida, ou ela está grávida sem saber, e não quer, não deseja, né? Aí o que acontece? Ela já provocou doenças no ser humano. E quando esse cientista, né, e a sócia dele, né, ele usou o LSD, autorizado pela Organização Mundial de Saúde, para um teste de campo com 200 mulheres, com enxaqueca, com fobias, várias doenças. E a pessoa retroage, as mulheres retroagem no tempo e no espaço. Uma diz assim: eu estava com 4 dias de vida, minha mãe não queria que eu nascesse. A liberação de energia é tão grande que uns choram, uns defecam, uns urinam, uns riscam claramente e se curam com 3 sessões. Porém, como tudo na mulher mais forte, aí que está o detalhe, né? Eles desenvolveram um processo, né? E que não é preciso tomar, porque a mulher quando fica receptiva a drogas,
já tem mais dificuldade de se libertar-se das drogas, porque tudo é mais forte. Então, ele usou o processo de respiração holotrópica com H, dando os mesmos resultados. Ficaram célebres e já estão aplicando já em 3 países, né? Esse processo. Veja como é. Outra diz assim, eu estava com 10 dias de vida, senti um gosto amargo na boca, a mãe fumava maconha. Então, veja a absorção, né, do ser que está em forma de ser formado, como ele é extremamente receptivo. E esse cuidado que depende de 0 a 8 anos, né, de dar amor, carinho, boa alimentação, para não deformar a matriz mental do ser humano. É somente isso que eu queria dizer. E eu gostei muito da conferência de Dr. Walter, mostrando que desde essas idades antigas já havia esses princípios, né, de descobertas, e muitos também se deterioraram, muitos foram mortos também, como ele falou, que não queriam aceitar, né? Então, quanto mais a gente sabe, mais sabe que nada sabe. É isso que eu penso. Mas eu sou ávido por conhecimento e vou me transcender, que eu não gosto da palavra de morrer, não gosto dessa expressão morte, vou transcender como humilde e eterno aprendiz dos segredos existentes em nossa natureza. Somente isso. Muito obrigado. Obrigado, Araci, pelos comentários. Walter, algum comentário? É apenas que a visão ocultista é muito ampla, na verdade, e alguns aspectos, como já me lembrou bem, se assemelha mesmo aos conhecimentos científicos atuais, né? Então, eu fiz, na verdade, um resumo extremamente resumido, e ainda contamos com o atraso do início das reuniões, da reunião de hoje. Eu tive de falar muito apressadamente para justamente dar tempo para os comentários, né? Senão ia demorar muito. Se começássemos às 9h30 direitinho, aí eu faria a coisa com mais vagar, mas infelizmente aconteceram essas coisas, né, que atrasou mais de 15 minutos o início da nossa reunião de hoje. Por enquanto é só. Ok. Obrigado, Walter. O próximo é Camilo, né? Depois Fernando Tavares e depois eu. Está ouvindo? Por favor. Bem, estão ouvindo bem. Tá bem. Olha, é sempre um prazer para nós, uma honra, ouvir tudo aquilo que Walter tem para apresentar. Se por acaso, às vezes, houver alguma discórdia, mas não obstante a sua apresentação. Quanto esse mundo oculto, eu me considero mesmo agnóstico, ignorante. Porque o caminho da sabedoria é longo através de preceitos, breve e eficaz, através de exemplo, sendo esse último mais provável, não obstante ao primeiro. Porque eu acho quase impossível chegar a um destino sem ter consciência do seu caminho seguido. Então, eu gosto mais de me enveredar pelo mundo quântico do que pelo mundo oculto. E essa é a minha opinião. Muito obrigado. Vamos, João. Obrigado, Camilo, pelos comentários. Walter, algum comentário? Apenas que o mundo quântico é oculto. Também tem isso. Nós não vemos, apenas presumimos. Por exemplo, discute-se até se o átomo é matéria, se as partículas subatômicas são matéria. Até isso se discute. Então, na verdade, o mundo quântico é invisível. E quanta coisa nos é invisível até no macrocosmo.
né? Ok. O próximo, por favor, obrigado, Walter. O próximo é Fernando Tavares. Estão me ouvindo agora? Estão ouvindo? Sim. Eu queria parabenizar Walter pela brilhante palestra. Muito sucinta, muito sintática, mas altamente didática. Muito bom. Eu gostei da evolução do pensamento que, durante o processo, chega aos pensamentos atuais, né? Mais modernos. Mas eu queria só fazer um adendo em relação à consciência e à mente. Aí é uma parte que me toca como especialista. Mente é a estrutura física, é o cérebro fisicamente falando. Consciência é a função mais nobre mental do cérebro. Então, consciência é uma função mental, é a função organizadora por excelência de todas as outras funções mentais ditas cognitivas. Atenção, orientação, concentração, senso-percepção, ideia, pensamento e juízo. Então, as funções mentais alteradas causam os transtornos mentais. No caso, a alucinação auditiva, visual, sinestésica, etc., são alterações da senso-percepção, que é uma função mental extremamente importante. E os delírios são as alterações do juízo. Então, ideia, pensamento, juízo, o juízo como a função estruturadora dessas correntes de funções, ideia, pensamento, juízo. Então, quando você está delirando, você está tendo um juízo falso. Mas quem delira tem um juízo falso que acredita naquele delírio. Aí é que é a questão importante. Então, voltando, a mente é a estrutura física, fisiológica do cérebro, que é chamado cérebro. E a consciência é a função mental mais nobre e organiza as outras funções mentais, que é a atenção, concentração, orientação e etc. Memória, ok? Só queria fazer esse adendo. Então, a mente é a base física da consciência, que é uma função mental. Então, mente e corpo estão juntos. E também estão dialeticamente opostas, né? Mente e corpo. Integradas e separadas. Depende do ponto de vista filosófico que você queira dar. Ok? Não sei se fui claro, mas é o raciocínio que eu queria fazer um adendo. Claro. Obrigado, Fernando, pelas conceituações que colocou. Walter, algum comentário? Não, é um comentário esse. É que, na verdade, há duas posições opostas. Aqui, a mente é um epifenômeno do cérebro. E outra opinião é que mente e cérebro são duas coisas diferentes. O cérebro interage com a mente, né? E, naturalmente, as pessoas que admitem essa hipótese admitem que, por ser uma estrutura diferente, ela sobrevive à morte do corpo físico. São duas posições diferentes e, naturalmente, cada um escolhe aquela que lhe agrada melhor, né? É uma questão que aí não vai discutir, porque é uma questão de opinião, né? Se, como disse Fernando, a mente e cérebro é a mesma coisa, então não há sobrevivência pós-morte. Mas, se a mente é uma estrutura que pertence ao universo transcendental, ao universo psíquico, então a mente interage com o cérebro, né? Quando o corpo morre, a mente continua no seu universo próprio, que é o universo psíquico. Mas isso é uma questão de ponto de vista. Ninguém pode afirmar que fulano está certo ou que fulano está errado. Eu queria acrescentar alguma coisa a mais. Pode ser, Valmir? Hein? Acrescentar alguma coisa a mais. Ah, claro. A consciência seria uma função mental, mas a nível de energia. Então, o corpo humano é a base de energia bioquímica. Então, a consciência poderia permanecer. O cérebro morre, a consciência poderia permanecer. Ou seja, a consciência humana
seria igual ou semelhante, melhor dizendo, à consciência divina. Na verdade, Fernando, você veja que até nós não sabemos o que é energia. Né? E está aí a Jalmir para confirmar. Né? Nós não sabemos. Einstein diz que matéria é energia concentrada. Então a matéria é energia visível? Olha aí. Então, nós não sabemos o que é energia, nem sabemos o que é matéria. Tudo isso é discussão, é aberta. Então, é uma questão, como eu disse, de ponto de vista. Né? Correto. Ok. Estou satisfeito. Parabéns, Walter. Obrigado pela fé. Obrigado, Fernando e Walter. O próximo pela autodescrição sou eu e depois é Fábio. Só uma questão. Energia, em termos físicos, são conceitos bem definidos e um dos efeitos dele é o trabalho. Agora, energia psíquica, né? É quando a gente fala assim, ligado à energia espiritual, energia oculta, tudo isso é um conceito mais difícil de aprender, né? Mas energia física, ele é um conceito muito definido e tudo aquilo que nós manipulamos fisicamente, esse computador, né? Ou esse celular que a gente está assistindo aqui, está participando dessa videoconferência, tudo isso, né, são frutos, né, de energia, né, de conceitos de energia e de física quântica aplicada, a física do estado sólido, né? Essa videoconferência é um exemplo concreto, né, da física do estado sólido, da física quântica, né, está aí nas nossas vidas aí, né? Só um preâmbulo. Agora, outros conceitos que a gente tem de consciência, de mente, tudo, são conceitos assim que dependem de um contexto, né? A gente tem que dar uma conceituação, né? Porque às vezes podem estar se falando coisas parecidas ou diferentes, né? Conforme seja, e são muito, às vezes, difíceis, né, de você dar essa conceituação. Por exemplo, quando aquele médico e místico também, o Deepak Chopra, né? Deepak Chopra, né, ele procura fazer essas correlações, né, da questão da consciência como primária, envolvendo tudo, né, mente, tudo. Né, o que Fernando colocou, né, é um conceito mais fisiológico, né, que é realmente importante, né, da mente, né, ligada a uma estrutura fisiológica, né, pelo que ele entendi, como ele colocou. A outra questão do ocultismo, né, porque a gente sempre teve um entendimento do mundo físico, né, desde os antigos gregos, de uma certa forma, eles foram os precursores, né, da interpretação, né, do mundo, né, a partir de princípios físicos, né, desde Tales de Mileto, né, coisa aí de 600 anos antes de Cristo, né, aí vieram, né, aquela questão do fogo, né, Tales era a água, né, do fogo, da água, do ar, né, do ápero, né, acho que era Anaximandro, né, coisa desse tipo. A gente sempre procurou ter uma manipulação física. O que os ocultistas eles colocaram, e Walter fez um histórico muito bem, é um tipo assim, maior de realidade. E agora ele tem algumas coisas que são chocantes hoje em dia pelo mundo, pelos conhecimentos físicos, de que o que está em cima é o que está embaixo. O entendimento que a gente tem hoje é diferente. A física quântica, por exemplo, ela é, né, uma física de entendimento do micro-universo, né, do que está embaixo, né, embaixo entendendo como micro-universo. Ela não se aplica, né, a grandes distâncias. A física melhor é a de Einstein, né? A física relativista. Então, é como se a gente tivesse uma divisão de uma física mais apropriada para o micro e uma física mais apropriada para o macro. Então, fica um tanto quanto chocante, né, se você for comparar com o conhecimento científico, daquela questão do que está em cima é o que está embaixo. Agora, outra coisa interessante do ocultismo, né, que o ocultismo ele procura, em determinado momento, fazer uma manipulação da realidade, do pensamento, você conseguir manipular a realidade e a matéria física, né? É a questão da repetibilidade, né? Então, pelo que eu entendi, né, esses experimentos ocultísticos, eles são repetíveis, né? E aí se procura ter uma manipulação do mundo
físico, né? Agora, uma outra coisa que também assim, choca do princípio científico para o princípio ocultista, né? Como o sentido ocultista, aquele tipo de conhecimento fosse só reservado para alguns. Então, da forma que se entende, o conhecimento reservado para alguns é função aí de faixa de idade, faixa de maturidade, do tipo de interesse. Por exemplo, uma palestra desse tipo, dada, por exemplo, por Walter, ou essas palestras típicas do nosso sábio, são para público, né, com a maior maturidade. Se fosse um público de adolescentes, não teria esse interesse. Mas, assim, pelo lado do que se entende hoje de conhecimento, né, e é inclusive um dos princípios do nosso instituto, é que a gente pode estudar tudo, nada é secreto, nada é sagrado, nada é misterioso, né, para que não possa ser estudado por todos. Não existe uma classe específica de pessoas para determinado tipo de conhecimento. O conhecimento ele deve ser de interesse de todos aqueles que estejam aptos, né, àquele tipo de coisa. Isso choca um pouco com a questão do ocultismo, né? E, por fim, essa questão do imaginário, né, que você falou, da prece, é muito interessante essa sua analogia com a prece, né? Porque em parapsicologia existem situações que procuram-se saber se a consciência é um campo. Se ela é um campo, né, no conceito de campo como algo, né, que pode afetar, né, algum instrumento, existe o que é chamado gerador de número aleatório. É um instrumento digital que gera 0 e 1 digital, né? Então, o 1, aquele pulso positivo, o 0, aquele pulso negativo, fazendo aquela ondazinha quadrada, né? E se você somar uma onda quadrada, ela dá uma rampa, né? E aí, o que se procura fazer desse gerador de números aleatórios é eventos que tem um grande número de pessoas que, será que afeta o instrumento? Será que aquela rampa é desviada para cima e para baixo? Então, o que existe, né, já, digamos assim, demonstrado, é que em eventos assim, de grande interesse mundial, como uma partida uma abertura de uns Jogos Olímpicos, né, uma grande partida de futebol, ou uma cerimônia religiosa, parece que, em alguns momentos, aquela rampazinha ela inexplicavelmente se desvia, e mais o desvio é mais para cima do que para baixo. Então, ao que parece, a consciência pode, né, gerar um campo que afeta um instrumento. Então, isso é uma questão bem interessante, porque aí vem a questão de ver da eficácia ou não da prece. Então, ao que se diz, por exemplo, tem um certo ditado que diz: se, né, a macumba, né, desse certo, né, que é uma espécie de manipulação, né, o campeonato baiano dava empatado, né, porque estava todo mundo fazendo um trabalho, né, contra alguém. Mas, assim, brincadeiras à parte, né, ao que parece, a consciência ou a mente, né, o termo, né, que se queira, né, usar, ela, quando se junta milhares de pessoas, há evidências que podem afetar um instrumento. Não só um instrumento, uma rede de instrumentos em vários países. Para efeito de experiência pessoal, só para terminar e passar a palavra para os comentários de Walter, né, se ele quiser, é que eu participei de uma cerimônia de ayahuasca, eu já contei isso eventualmente, e tinha um grupo de pesquisadores japoneses que eles levaram um gerador de número aleatório. É uma caixinha, é algo assim que é um circuito eletrônico, né, que gera 0 e 1. E eles depois nos mostraram, né, dias depois ao evento, né, que você descarrega o instrumento num computador, num notebook, para você ver a rampazinha. Ao que parece, a reunião da ayahuasca demorou umas 6 horas, para você dar a oportunidade de tomar 2 doses, né, da ayahuasca, e aí dar os efeitos psíquicos. Então, em determinado momento, por volta das 3 horas, o instrumento ele endoidou, digamos assim, entre aspas, né? Ele perdeu. Então, será que foi exatamente no pico da experiência? É uma pergunta, né, que foi colocada. Então, o instrumento teve um mau comportamento durante alguns minutos nessa experiência de 6 horas do cerimonial da ayahuasca.
Então, com isso, eu encerro, Walter, e eu gostaria dos seus comentários, se você puder. Não, claro, perfeitamente. Ô Jomir, é verdade que a mente ou a consciência, não importa, influencia o mundo exterior. É por isso que despertou o interesse dos parapsicólogos, porque os fenômenos apresentados no mundo espírita, né, são os mesmos estudados pelos parapsicólogos. Então, a discussão é apenas sobre o agente causal. Então, consequentemente, não há dúvida. E aí nós temos o poltergeist. O que é que produz o poltergeist? É a mente ou a consciência de uma pessoa. Não acontece aleatoriamente, através mesmo de forças da natureza. Não. É uma pessoa que está agindo sobre a matéria. Então, é esse o interesse da parapsicologia para estudar esses fenômenos da ação de mente a mente, que é a telepatia, por exemplo, a clarividência, a ação a visão da mente à distância, e a ação da mente sobre a matéria. Né? A ação da mente da matéria já está mais do que comprovada. Eu mesmo, 2 vezes, assisti poltergeist em ação. Não assisti o resultado da ação da mente sobre a matéria, mas sim a mente agindo, porque foi diferente. Ninguém vai dizer que foi Satanás, né? Que foi algum Exu. Ali foi a mente humana. Os evangélicos dirão, Walter, me perdoe a interrupção, foi Satanás. Ou foi Satanás. Né? Então, no caso, houve essa comprovação que não é... A parapsicologia discute fatos. Agora, o importante é saber se aquele fato aconteceu mesmo ou se foi resultado de uma fraude. A primeira coisa é você fazer uma investigação para saber se é fato ou fraude. Se é fato, vamos procurar uma explicação para ele. Isso que é fundamental. E depois, eu pergunto, se não houvesse matéria, haveria energia? Só pode haver energia se há algo que movimente. Haveria energia sem matéria? É minha indagação. São 2 faces da mesma moeda, né? Digamos assim, né? Tem aquela questão de matéria e energia condensada, mas até que ponto, né? Pois é. É esse o problema, né? Se é a matéria e energia condensada, então o que é a matéria? Energia visível. E as outras, energia invisível. Até porque o visível, né, ele depende muito do que seja a espécie. Né? A espécie humana tem um espectro de visível, né, muito limitado. Né? Outras espécies até, né, conseguem ver, né, e ouvir, né, e sentir, né, pelo cheiro coisas mais amplas do que o ser humano. Né? A gente é mais... Ô, Jalmir, e o raio também. Quando o raio cai, você vê, né? O raio não é energia? Com certeza. Tá ok, Walter. Obrigado. O próximo inscrito é Fábio e depois tem Molina. Fábio, finalmente o Fábio vai falar, né? Oi, Walter. Bom dia. Vou manifestar aqui, vou dar meu testemunho. Uma manifestação não mediúnica. Exatamente. Muito boa a palestra, viu, Walter? É sempre impressionante aí a capacidade sua de... Até a biblioteca sua, né, com esses autores aí, alguns que eu nunca nem tinha ouvido falar, e você tem até as obras deles, e antigas ainda, né, de séculos. Muito interessante, gostei bastante. O que eu queria dizer, assim, que eu acho que é uma espécie de um palpite, de uma sugestão, de uma vontade até que eu tenho também de desenvolver isso, de algum modo, de me aprofundar, e que é uma sugestão para os estudos a respeito da ciência e de como avançar a nossa compreensão sobre os fenômenos paranormais, né, que envolvem esses fenômenos ocultistas também, e que eu acho que tira uma lição de alguma das coisas, de algum dos princípios que você trouxe aí. Talvez eu não saiba apontar qual deles especificamente, porque tinham vários,
mas se percebe bastante que dentro da tradição ocultista, e essa que é parece que é uma percepção que é muito interessante, deveria ser desenvolvida. Talvez isso deveria ser trazido para dentro da parapsicologia de algum modo. E talvez já seja trazido também, né? Qual intuição é essa? Qual conhecimento é esse? De que alguma coisa relacionada ao desenvolvimento pessoal, né, do praticante, aí, do caso do ocultismo, ou do médium, no caso do fenômeno paranormal, né, ou do religioso, na experiência religiosa, né, alguma coisa a respeito dele, do desenvolvimento pessoal dele, até em alguns momentos relacionado ao desenvolvimento moral também, né, parece às vezes estar relacionado com o acontecimento e às vezes até a intensidade do fenômeno paranormal, né. Então você vê isso tanto nessa tradição ocultista, que parece que existia uma preocupação, né? Você mencionou o Apolônio de Tiana lá, e ele com uma preocupação com vegetarianismo, com uma preocupação com abstenção do álcool, né? Então, há uma tradição forte dentro do ocultismo, então, de que o desenvolvimento pessoal te levaria a desenvolver essas habilidades que são habilidades mágicas, ocultistas, seja para transformar materialmente as coisas, seja para se transformar, para estar num patamar de energia mais elevado, que te permita fazer mais coisas. E na parapsicologia tem achados interessantes que começam a apontar para alguma coisa desse tipo, né? Então você tem desde o efeito cabra-ovelha, que mostra que aqueles que têm, às vezes, conhecimento positivo da experiência paranormal, que acreditam no fenômeno paranormal, eles, às vezes, demonstram scores maiores, né? Eles acertam mais em testes paranormais, vamos dizer. E até, por exemplo, quando você testa também pessoas com práticas meditativas de longos anos, né? Então, aqueles que são meditadores de longo prazo, eles também parece que têm uma vantagem na hora de serem submetidos a testes paranormais. Né? Então, parece que eles acertam mais, eles dispõem de uma capacidade paranormal aumentada, né? Então isso meio que aponta também, né? E é interessante porque isso, você pega um elemento da parapsicologia aqui que parece apontar para isso, você pega uma tradição tão antiga quanto o ocultismo, que você mencionou lá, um grego antigo do primeiro século depois de Cristo, né? Que é esse Apolônio de Tiana, e dos pitagóricos, que estão antes, né? de Cristo, né? Bem antes, séculos antes também, né? E que já bebiam dessa fonte também, né? O próprio Pitágoras. E você pega também, por exemplo, na tradição religiosa cristã, você tem hoje um bispo famoso anglicano, o Nicholas Thomas Wright, que hoje ele é um grande estudioso do Novo Testamento, um dos maiores nomes do Novo Testamento. Ele defende a faticidade dos milagres e das, vamos dizer assim, vou chamar eu aqui, né? Ele não chama isso, né? Mas dos feitos paranormais de Jesus, né? Então ele fala, realmente, hoje eu acredito, ele acha que pelo melhor do criticismo histórico bíblico que a gente tem hoje, do conhecimento, nós deveríamos levar a sério, que ele diz lá, aqueles fatos a respeito da ressurreição realmente aconteceram. Então ele está fazendo uma alegação a partir da história, não a partir da religião apenas, né? Não a partir da fé e da revelação, mas a partir do criticismo literário histórico bíblico. Então ele é um cara que defende isso. Então, se a gente fosse aceitar coisas como essa, de que pessoas como Jesus tiveram foram capazes de fazer esses grandes feitos, né, paranormais, igual fizeram, de controlar o tempo, né? Será que alguma coisa relacionada ao desenvolvimento pessoal está afetando isso? Será que a gente teria que trazer alguma coisa relacionada a essa vida interior do homem, ao desenvolvimento pessoal dele, para tentar entender como que esses fenômenos se manifestam mais ou menos intensamente, como eles são mais... como se controla eles melhor? Né? Então, será que nós devíamos trazer isso? Outra fonte a respeito disso, por exemplo, nos estudos da ciência, antes da modernidade, a Europa, ali no começo do século XV, ela teve um grande influxo de ideias do mundo árabe. E no mundo árabe, diferente do mundo moderno nosso europeu, cristianizado, essas ideias a respeito da magia, elas eram levadas muito a sério. E uma das coisas que eles levavam muito a sério era justamente isso, que uma integração entre ciência e religião passava pelo caminho da magia e passava pelo caminho do desenvolvimento pessoal. E que essa era uma forma, assim, de você integrar esses dois campos, da ciência e da religião. E tem estudiosos hoje desse contexto histórico que defendem isso, que nós deveríamos levar mais a sério isso. E até teria importância para o desenvolvimento da ciência nos dias de hoje.
né? Eu posso depois compartilhar um artigo com vocês, que ele é justamente uma pergunta de um historiador a respeito desse período científico das ciências árabes ali antes do século XV. O nome do artigo é "Seria a ciência islâmica oculta ciência?" Essa é a pergunta dele em inglês lá, né? E aí ele vai inclusive trazer aportes da parapsicologia para dizer, ó, a parapsicologia está estudando fenômenos aqui desse tipo. Será que aquilo que a gente olha para trás lá na ciência árabe, esse povo falando de magia e de desenvolvimento pessoal e ascese, não tem alguma coisa a ver? Será que tradições orientais, aí, igual talvez o Molina tenha mais e o Jalmir tenha mais conhecimento para falar a respeito, né, desses conhecimentos orientais, de budismo, de meditação, também não tem alguma coisa para contribuir? Né? Então, eu acho que talvez um caminho de integração aí passa por muito do que você falou, Walter. Um caminho de integração entre ciência, religião, né, passaria aí por uma inspiração maior, uma busca mais ativa em campos como esse do ocultismo. Eu não sei o que você acha e o que os outros acham. Obrigado, Fábio. E antes de passar a palavra para a Walter, né, para os comentários, né, se ele quiser, esse link, né, do artigo você poderia compartilhar? Com certeza. Eu vou sair rapidinho aqui de casa, mas até o meio-dia eu compartilho de novo no grupo de WhatsApp. Tá. Obrigado, Walter. Por favor. Justamente, a gente tem que pensar no seguinte. Fábio falou no milagre. O que é o milagre? O milagre é a mesma coisa do acaso. Isso aconteceu por acaso. O milagre também não acontece por acaso. Agora, resta saber o que é o acaso. Eu defino o acaso como a probabilidade não prevista que aconteceu. Se não havia probabilidade, nunca aconteceria. Então, o milagre é, no campo religioso, a gente diz, isso é um milagre. No campo científico, aconteceu por acaso. Não. O acaso é isso. O milagre é isso. É uma probabilidade não prevista pelo ser humano que aconteceu. Se não houvesse essa probabilidade, não aconteceria. Portanto, não há mistério nisso. O mistério é interpretar o fato desconhecido que ainda nós não temos familiaridade com ele. Esse é que é o grande problema. E a ciência, como a gente sabe, se baseia em hipótese. Logo, o que hoje é interpretado de um jeito, e às vezes pode durar até séculos, em alguma ocasião pode ser superada por outra hipótese mais abrangente ou que contradiga aquela hipótese antes aceita pela comunidade científica. Portanto, Fábio, a pertinência do que você disse é verdade. Não é? Nós vivemos ainda num universo que, na verdade, pouco conhecemos. Temos apenas hipóteses, e poucas delas são comprovadas. A ciência também vive de ficções, né? Porque a ficção é uma imaginação que poderá corresponder ou não a uma realidade já existente ou uma realidade que acontecerá no futuro. Obrigado, Walter. E antes de passar a palavra para a Molina, né, que pediu, só já que eu fui citado, né, por Fábio, né, a questão hoje, ele falou sobre práticas integrativas, né, de ciência e outras coisas. Hoje, o que se tem feito há muito tempo, e inclusive foi popularizado há mais de uma década, né, começou a popularização, foi por Daniel Goleman, né, exatamente com a inteligência emocional, né, ele popularizou muito, né, e escreveu durante muito tempo, né, na mídia, né, em jornais, né, exatamente de essas questões, né, de meditação, né, as questões, né, de práticas budistas. Você falou, Fábio, de alguns experimentos em parapsicologia, eles serem afetados, né, pelo psiquismo da pessoa. Eu dei os exemplos, né, daquele que é conhecido como carneiro e ovelha, sheep and goat, né, que é aquele que acredita no fenômeno paranormal tem resultados maiores do que aqueles que não acreditam.
Você não citou, mas existe também a questão do pesquisador, aquele pesquisador que é o cético, né, que é a postura de desconfiar do paranormal, ele tem resultados piores do que aqueles pesquisadores que confiam, que são empáticos com o agente psi pesquisado. Então, essas questões, né, também do que, até definido, o que é aquele prático de determinada atividade, tem, né, por conta desses estudos, ficou assim praticamente que assim consagrado às 10.000 horas de práticas. Então, aqueles meditadores que já têm mais de 10.000 horas de prática, né? Então, como tudo, o americano gosta de quantificar, né? Quer dizer, o que é muito, o que é pouco, quem é que pratica muito, quem é que pratica pouco. Então, essas 10.000 horas ficou assim praticamente como um consagrado, né? Para você ter excelência, não é só em questões de meditação e tudo, em questões de prática de arte, de violino, né? Prática, horas de estudo em determinado campo, né? Então, essas 10.000 horas ficou algo assim que, puxa vida, parece que isso é um ponto de inflexão que leva a pessoa a um outro patamar. Então, assim, já que você citou, isso realmente, essa integração em determinados aspectos, principalmente esse lado quantitativo da psicologia, e utilizar, inclusive, instrumentos de imagem, né? Aquela ressonância magnética de fluxo, né? Que a de fluxo você vê como, né, aquele meditador, ele parece que a fisiologia do cérebro dele ela é mais permanente a alteração da meditação, por mais de 10.000 horas, do que eles praticam por poucos meses. Parece que a fisiologia volta anterior se ele deixar de praticar. E tem coisas assim que são muito, muito interessantes e faz parte disso, né, dessa estudo do ocultismo, assim, de práticas budistas e coisas assim que estão sendo feitos assim por determinada linha de psicóloga. Já que você me citou, era esse assim, a extensão dos meus comentários. Vou passar a palavra para a Molina, que está aí, né? Já levantou a mão há algum tempo. Né? Foi por último, né? Mas os últimos serão os primeiros, né? Pelo menos no reino dos céus. Né? Por favor, Molina. Eu levantei e baixei a mão várias vezes. Porque você foi o último, né? Aí também, mas eu levantei e baixei a mão. Bota na ordem, mas com certeza... Do que falar, do que comentar. Na verdade, vou ser breve, eu acho que o que Walter fez hoje, na linguagem das tradições, né, chama-se rasgar o véu de Ísis. Né? É verdade. E o rasgou de alto a baixo. E também, eu acho que o que o Walter trouxe para a gente, e todos nós comentamos, todos que estamos presentes comentaram, é que realmente hoje aquilo que era oculto não é mais oculto. Né? Acho que a ciência, né, principalmente com a contribuição contínua da física quântica, né, mostra que aquilo que se falava que era esotérico, oculto, né, hoje você abrir qualquer Google, você vai encontrar as mesmas informações ditas de uma maneira científica. Né? E nessa linha, mas ainda tem algumas barreiras, alguns limites, como a gente viu esse debate sobre Fernando, Fábio e você, Jaumir, e Walter colocaram sobre a questão do mente, consciência, informação, energia. E aí eu sugeriria que seria um debate muito interessante se nós tivéssemos uma palestra específica, se fosse energia, mente, consciência e informação, e inclusive passando nessa linha do que se falava ou que se fala nas tradições espiritualistas, do que a gente chama de anais, registros acásticos. Né? Então fica uma sugestão de uma palestra nova de Walter, né? Com Walter apresentando e Jaumir e Fernando debatendo inicialmente, né? Uma temática sobre essa que eu acho que seria muito enriquecedora. Né? Acho que seria muito, muito rica para todos nós. Mas parabéns, Walter, parabéns a todos que participaram. Acho que foi uma manhã sensacional. Tá? Vi aquilo que se dizia
Eu vi acontecer hoje. Eu vi o Walter rasgar de cima a baixo o véu de Isis. Obrigado. Bom final de semana. Obrigado, Molina, pelos seus comentários. Antes de passar, chegamos ao horário, antes de passar para os comentários finais, né, de Walter, anotei aqui, né, esse debate que você aqui sugeriu sobre energia, mente e consciência, né? E aí com outros paralelos aí para o ocultismo, né? E só dar um informe antes de passar a palavra, vamos ver se a gente consegue viabilizar isso. E antes de passar a palavra para a Walter, para os comentários sobre as suas colocações e os comentários finais, só lembrando que já chegamos ao nosso horário, né? Passamos até um pouquinho. Lembrar que no próximo sábado, a Ronaldo confirmou agora, né? Que ele estava sob júdice, né? Porque ele estava com algumas outras atividades em paralelo na maçonaria, né? Porque ele tem um defeito, né? Também é maçom, né? Também quer dizer que eu não sou, não, mas tem alguns aqui que são, né? Vai ser sobre paranormalidade e arte. Vai ser o próximo assunto no sábado que vem, sempre às 9h30. Tá certo? Então, vou passar a palavra para Walter, para os comentários, né? E os comentários finais. Por favor, Walter. Molina, eu fiquei pensando na sua colocação. Estamos rasgando o véu de Isis. Isso está me parecendo uma sensualidade cognitiva. Nós queremos ver Isis nua. É isso mesmo. Será que a nossa sensualidade cognitiva vê Isis nuazinha e contemplar a beleza da verdade? Eu espero que nós estejamos no caminho certo, que sejamos bons cognitistas na base da sensualidade do conhecimento. Obrigado pelo comentário de todos e no próximo sábado nós estaremos juntos mais uma vez. Obrigado aí a todos. Até o próximo sábado. Um abraço aí. Pessoal, até sábado. Bom final de semana. Bom final de semana. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.